A bênção dos meus mais velhos, dos meus mais novos. Peço licença ao Senhor do caminho, ao Senhor da comunicação, peço licença aos ancestrais, à nossa amada Agba, sempre presente, sempre viva em nossas vidas. Estamos aqui hoje na quarta edição do Diálogos com a Diversidade. Nós vamos hoje falar sobre os nossos tesouros, o nosso legado, assim como ela mesma dizia. As nossas crianças. Esse é o nosso tema central de hoje. A gente tem uma convidada, que é a Cristina, a doutora Cristina, historiadora. Depois a gente vai passar a palavra para ela e conversar um pouquinho, dialogar, como a gente está dizendo aqui no nosso projeto. Lembrando que esse é um projeto selecionado pelo Prêmio Dito da Congada, da LAB 2020. Estamos muito agradecidos pela Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia, na pessoa do Gilmar, do Arildo e do prefeito Rogério Franco, que tem apoiado a cultura, que tem trazido um pouco de luz, né, para essa área muito importante, que precisa de se desenvolver ainda muito mais. Não me alongando, mas falando sobre o tema, para a gente aprofundar um pouco mais, o que é a criança? O que é o erê? A criança também somos nós, na maturidade, acima dos 20, ou acima dos 60, acima dos 90. Porque a criança é o nosso estado de alegria, é o nosso pertencimento de brincar, de poder ser o que sempre fomos, de alma. Porque se a nossa criança interna fica triste ou morre, a gente não tem mais vida. E para esse último encontro dessa parte, primeira parte do nosso projeto, é importante a gente dar palavra, a gente dar voz às nossas crianças, ao nosso futuro, para elas que construímos o futuro. Tudo que fazemos hoje, tudo que plantamos hoje, é para elas colherem no amanhã. E o erê é, como eu já disse, eu vou repetir, é a nossa alegria. O erê é a entidade da criança, da fartura, da traquinagem, do bungi. Mas é, com certeza nenhuma, aquele que nos dá a estrutura de poder ter um dia melhor, um futuro ainda melhor. Por isso que é importante a gente plantar boas sementes nas nossas crianças, zelar por nossas crianças, zelar muito pelos educadores, por quem gera cultura, por todo esse povo que faz as nossas crianças ainda mais inteligentes, espertas, fazedoras de um futuro. Bom, convido a Cristina, doutora Cristina, historiadora, cotiana de alma, tem aí várias coisas interessantes para nos contar, tem um projeto documentário que acabou de sair, fresquinho, e, bom, trago a nossa convidada para esse diálogo, e a palavra é sua, Cristina. Boa tarde, bem-vinda, a bênção à ancestralidade. Boa tarde, Robson, a bênção a todos. É muita felicidade de estar aqui, né? Acho que já é a terceira vez, né, Robson, que a gente tem a possibilidade de estar batendo um papo um pouco sobre o território, e, na verdade, é sempre uma alegria muito grande de estar nesse espaço e com pessoas tão bacanas e, enfim, que complementam um pouco, né? Um pouco esse olhar sobre Cotia e um pouco desse olhar sobre a reserva do Morro Grande. Afinal de contas, ambos se
confundem, né? Cotia é reserva, reserva é cotia. E quando a gente fala disso, né, se a gente parar para pensar um pouco sobre a importância desse território, fechando um pouco com esse diálogo sobre a infância, sobre a importância desse território para a nossa infância, para essa geração de crianças que vem, que estão aí, o quanto que é importante, e isso não deveria ser considerado um discurso somente da boca para fora, né? Quando nós estamos falando da reserva do Morro Grande, nós estamos falando de uma diversidade de mata, né? Uma diversidade de fauna, uma qualidade de água absurda, né? Para mais de 400 mil habitantes do centro de São Paulo. E, ou seja, se as nossas crianças elas não têm a possibilidade, né, de conhecerem, tá certo? E hoje, infelizmente, elas têm e não têm, né? A gente sabe que de maneiras tortas acabam indo, né? Mas nunca com um trabalho de educação ambiental, de ampliar o olhar, de olhar para aquele espaço como seu, né? Que infelizmente isso está sendo retirado, tá certo? Impossibilitado, né? Acho que o termo correto é impossibilitado para as nossas crianças. Impossibilitado, e eu digo impossibilitado por quê? Porque não há um interesse, uma política, né, de se elaborar um projeto, né, de se implementar uma educação ambiental de fato sobre o território, de se fazer um trabalho. Já teve, é fato, faz muito, e estamos apelando para que volte a ter, né, vamos dizer assim, porque as nossas crianças, hoje elas moram em condomínio, elas estão fechadas pelas grades do condomínio, e nem vou dizer, né, sobre essa questão urbana, nem vou entrar nesse trâmite do condomínio, se é interessante, se não é interessante, que modelo que estamos seguindo de urbanização no nosso município, que modelo de cidade nós queremos, né? E que modelo de cidade nós queremos para as nossas crianças. E aí se faz importante nós pensarmos uma outra questão. Não sei se eu estou, né, sendo muito, estando muito no mundo das nuvens, Robson, aí você me corta um pouco, Não está, não. mas é Muito que coerente. quando nós estamos pensando em cidade, nós estamos pensando em espaços públicos, né, para os nossos filhos, para os nossos entes queridos usufruírem, com o devido, é lógico, né, com as normativas, com o regramento necessário, apesar de, afinal de contas, nós estamos falando de uma reserva ambiental, né, que não pode ser invadida de qualquer maneira, né, tem que se ter um regramento para se viver naquele espaço, então se faz necessário um planejamento e tudo mais, e infelizmente isso não tem. E infelizmente as nossas crianças, elas cada vez mais elas estão distantes disso, tão próximo e tão distante, né? E aí, quando você fala sobre essa questão, né, do herê e tudo mais, eu acho que faz importante nós lembrarmos das nossas memórias, né? Nós, como adultos, nós carregamos marcas, é que no nosso dia a dia corrido, né, muitas vezes nós não nos damos contas, mas quantas coisas nós repetimos, né, de dizeres, de broncas, né, ou de mágoas que vieram da nossa, de momentos felizes, né? A nossa personalidade ela é moldada nesse momento da infância, e o espaço em que essa criança convive molda essa criança. É isso que eu estou querendo chegar. E aí acho que eu falo isso porque é uma questão que no dia a dia a gente não percebe, né? O quanto a gente se trava muitas vezes porque fomos travados lá atrás, fomos boicotados lá atrás, né? Ou o quanto também nós somos hiper proativos, né? Hiper criativos porque fomos incentivados lá atrás. Então essa questão de nutrir a infância não é uma fala somente da boca para fora. Ela se faz importante e ela é perceptível no dia a dia. E aí, falando disso, vai entrar um pouquinho no documentário, né? Que aí eu e o Robson, a gente acabou tendo a ideia, o documentário foi apresentado agora, dia 4, né? Foi uma emoção incrível,
né, de não é finalizar, é iniciar esse trabalho, né? O documentário, como o seu Zé Diniz disse, né? Ele, olha, você plantou uma árvore, agora ela vai crescer e virar uma floresta, né? Mas na verdade nós criamos uma floresta juntos, né? Foi um documentário elaborado com a comunidade, conjuntamente, toda hora da escrita do roteiro, né? Ele também foi elaborado em conjunto com a comunidade. Teve essa preocupação, né? Olha, o que vocês acham? Mantemos essa passagem, cortamos, vamos abordar essa temática, em que ordem que vocês desejam? Então, ele foi uma escrita coletiva, né? Vale dizer que eu sou historiadora, né? Eu me apresentei, você falou e tudo mais. Então, eu já tinha um acervo, né? A pessoa é toda enrolada, né? Mas eu já tinha um acervo, né? Pesquisado no Arquivo do Estado, falando sobre a reserva, e algumas coisas são... Eu não vou utilizar o termo descoberta, né? Mas vamos dizer que algumas coisas o documentário e essa pesquisa ela traz à luz, né? Então, ela traz à luz que o projeto da reserva é um projeto elaborado ainda pelo engenheiro Teodoro Sampaio, né? Lá em 1875, é ele que está elaborando, pensando, né, nessa criação, na utilização das águas dos mananciais de Cotia, tá certo? Para o abastecimento de São Paulo. Né? Vale dizer que, na verdade, é toda uma tecnologia nacional, inicialmente, que é utilizado, e isso é importantíssimo, porque para a época, 1900, nós estamos falando da áurea do café, em que tudo é importado, né? Só que a primeira barragem ela é criada no período da Primeira Guerra, então tinha essa dificuldade de importação. Então, o que se utiliza é de um conhecimento que é a utilização da própria gravidade, ou seja, do desenho, do contorno dos morros para a água chegar em São Paulo. Não se utiliza bombeamento, inicialmente nenhum maquinário. E a outra questão que eu acho que é muito importante é a Casa dos Operários, a Vila Operária, que nós temos em Cotia e que é um patrimônio que está no pé da reserva, na entrada da Reserva Florestal do Morro Grande. E essas casas, essa vila, ela vai retratar justamente o cotidiano desses operários, né? E não é somente o dia a dia do trabalho, é o dia a dia de uma comunidade. Então, o documentário ele vai abordar justamente questões como, por exemplo, a escola, né? O papel das mulheres dentro dessa comunidade, o quanto que era difícil, né? Apesar deles serem funcionários públicos, isso é muito engraçado, nós estamos falando numa época que ser funcionário público era um cargo de respeito, né? Difícil, você prestava uma prova, é uma mudança, né? De concepção que acaba acontecendo, mas era uma vida muito difícil, né? O trabalho era um trabalho árduo, era um trabalho no meio da mata, de mata fechada, né? Estou falando de Mata Atlântica, né? Que esses conserveiros, que é o pessoal que era responsável pela manutenção e conservação dos aquedutos e de toda a estrutura da estação do Alto Cotia. E o documentário também vai tratar sobre infância. É muito, olha como que é interessante, como a gente não consegue fugir. Quando eu entrevistava, né, esses antigos moradores e trabalhadores da vila do DAI, que é essa vila que eu acabei de comentar, nos seus relatos de memória, uma das coisas que vinham constantemente em todos, sem eu perguntar, era a infância. De como é de como que eram as brincadeiras, as dificuldades, a visão da criança, né, permanece no olhar de adulto e o olhar de adulto olhando o tempo de criança. Então, é muito interessante. E aí foi uma questão que nós mantivemos no documentário, né? Foi uma coisa que a comunidade decidiu, achou importante, né, de manter no documentário esse relato da primeira infância deles, do primeiro olhar deles sobre a vila, né? E as brincadeiras e o dia a dia, como é que era realizado. Enfim, Robson, não sei se você tem alguma pergunta, não sei se eu me enrolei. Imagina, Cris, sempre a contribuição incrível. Eu acho que a gente estava um pouco preocupado. O tema
era o anterior sobre território, eu acho que casou muito melhor aqui, sabe? Esse espaço maior com você, porque você é uma trabalhadora árdua e muito, muito, muito feliz naquilo que você tem contribuído com a cidade. E você não falou o nome do documentário, você falou documentário e não disse o nome. Não, ficou, na verdade, ficou Desejos de Memória, né? A história da Vila da Ai e da Reserva Florestal do Morro Grande. Vai estar estreando em rede nacional, nós vamos colocar nas redes, né, no YouTube, no Facebook e tudo mais. Não colocamos ainda porque estamos aguardando, uma das questões que nós queríamos priorizar era a acessibilidade, então, ou seja, de ter as libras, né, nós colocamos a legenda e estamos colocando as libras. Então, acho que mais ou menos 15, 20 dias estaremos colocando nas redes. E aí, por favor, assistam, se inscrevam, né? Você estava aqui, eu estava aqui falando, então vamos ajustando com as crianças que a gente tem crianças aqui hoje, né? A gente está aqui no Girassol, as nossas crianças estão aqui todas cuidadas de máscara, todas higienizadas, no sentido de passar o seu álcool nas mãos, todos os cuidados. Uhum. Temos as nossas crianças das várias idades, todas elas nasceram aqui dentro do Girassol, tá? E desde o Myron, que está com 14, até a nossa linda Selena, que está com 1 ano e pouquinho. Então, é desse legado que a gente está falando, é um legado que a gente recebe de um trabalho de mais de 50 anos, vindo de nossa Agba, vindo desse pertencimento a esse território, né? Acho que você me ajudou muito a fortalecer esse pensamento, né? Onde a gente é parte do patrimônio, a gente pertence a esse território, onde a gente tem que cuidar desse território, cuidar do entorno, das nossas crianças, de quem habita, dos animais, né? E é esse olhar. E tem tudo a ver com o documentário, porque, apesar de falar de uma face, né, que fala muito bem focado sobre o Morro Grande e o pertencimento daquela comunidade do DAI, a gente sabe o quanto a reserva é importante. É um patrimônio material do mundo, é um patrimônio de água para o Estado e para o país, né? E é de uma grandeza, é, não tem, não tem como quantificar, né? Por Uhum. isso que é um patrimônio da humanidade, né? E eu acho que poucas pessoas conhecem sobre essa história. E o quanto é importante a gente falar sobre isso. E eu acho que fico muito feliz disso estar agora documentado, né? Espero que você consiga até colocar numa rede de cinema, por que não? A gente tem tantos cinemas aqui na cidade agora, a gente não tinha, mas tem, né? Agora, Temos agora porque cinemas a na primeira rede cidade. de cinema, vamos lembrar, era no Morro Grande, era o cinema da Verdade, sede. verdade. E tinha no centro de Cotia também um Sim. lindo cinema, onde até foi a igreja, enfim, agora até, eu acho que é alguma coisa mecânica, não me recordo, mas eu sei que esse Eles espaço também pegavam os existe. vídeos do Cine Guion, né? Que era o Sim, Cine Guion que tinha no centro de Cotia. Eles pegavam os filmes Mazzaropi, Gordo e o Magro, Tarzan, né? Isso eu estou falando aí 1940, 1950. Então, são filmes de rolo ainda. Sabe aquele maquinário do Paradiso, do Cine Paradiso, né? Em que a bobina, você colocava a bobina e ia girando. sim, sim. Então, Ai, era isso que era. Você tinha a cabine de apresentação, todo mundo olha a estrutura da sede e não entende por que ela tem aquela torrezinha, né? Aquela torre é uma cabine de apresentação que tinha ali, né? sim. Então, se passava os filmes no final de semana, se recolhia, segunda-feira se entregava no Cine Guion, que era o Cine de Cotia, Olha né? como é rico a nossa história. E a gente tem tanta coisa para contar dessa cidade. Essa cidade
tão iluminada. A mãe dizia que era um ponto de luz, né? Cotia um ponto de luz, era o que ela dizia. E hoje é esse emaranhado, né? Essa cidade plural, é uma cidade que cresce cada vez mais, a gente deve estar passando de 400 mil habitantes. E, bom, falando de tudo isso, acho que a gente pode voltar num diálogo futuro, porque esse desta etapa do projeto, esse é o último, a quarta edição, a gente vai continuar com esse projeto, então quero contar com você, Cristina, para falar Sim. muito mais, para dialogar com outras pessoas, com outros historiadores. Deixo até uma pauta para a gente criar juntos e dialogar nesse espaço que a gente está aqui fortalecendo, né? Trazendo essa importância de colocar a comunidade, né? E sua fala dentro da importância. Eu queria passar para a Rafaela, eu queria ouvir as nossas crianças, e esse é um momento muito, muito importante, porque eu gostaria que as nossas crianças falassem sobre o que elas esperam do futuro. Qual o planeta que elas querem viver, né? O que elas esperam do futuro? Crianças, Rafaela, ajuda aí com as crianças, nossos pingo de ouro, nossos erês. Vou Auê, beijada. Vou passar a palavra para elas, tá? Só um minuto, que eu estou virando a câmera. Mutumbá, a bênção a cada um de vocês. A bênção, Melissa. O Babá está dando a bênção, Melissa. Mutumbá, Baxé. Alto. Mutumbá, Baxé. O que você espera do futuro, Melissa? Vamos ver uma revertida, porque ele não dá, não. E que o povo para de cortar árvores sem motivo nenhum. Deu para ouvir? Não muito bem. Fala mais alto. Que o mundo deu uma revertida. Que o mundo deu uma revertida, porque do jeito que tá, não tá bom, não. E que o povo pare de cortar árvores sem motivo nenhum. Porque senão a gente vai morrer. Porque é o ar que a gente respira. Então, por favor, pare de cortar árvores. Obrigada. Deu para ouvir daí? A do pé. Fantástico. É esse o futuro que a gente quer, né? Tem consciência. Gratidão, Melissa. Eu vou passar a palavra. Ele está agradecendo, está falando gratidão, Melissa. Eu vou passar a palavra para a Lília agora, porque o David, ele disse que não quer falar. Fala, David, o que você quer para o seu futuro? Com vergonha. O David contribui com o jeitinho amoroso dele. Então, agora eu vou passar a palavra para a Lilian, tá? Sim. A bênção, Lilian. O Babá tá dando a bênção para você. Fala mais alto. Muito bacana. E ele está perguntando o que você espera do futuro. O que você quer do futuro? Mais harmonia e que o povo tenha cuidado com o país. Deu para ouvir? Sim. Deu sim. Pode pedir para elas tirarem a máscara, que facilita realmente. Manter um pouco mais de distância, né? E pode tirar a máscara, que a gente consegue fazer uma leitura labial um pouco melhor. A internet às vezes dá uma falhadinha. Tá bom. Mutumbá Axé, Lilian. O Babá tá falando Mutumbá Axé, Lilian. Tira a máscara pra tia. Pode falar. Axé. Os nossos erês, é o nosso pingo de ouro. O Babá tá pedindo para vocês se afastarem um pouquinho mais, para manter a distância e tirar a máscara, porque daí facilita na hora de vocês falarem. Eu vou passar a palavra para a Ellen agora, tá? Chega mais pra lá. Pode chegar mais pra lá. Ellen, tira a máscara.
O Babá tá falando. Você está me ouvindo, Babá? Sim. A bênção, Ellen. Então, Ellen, o Babá está pedindo a bênção. Ele está falando. E eu queria saber. Eu quero saber o que você espera do futuro. Um futuro que não tem preconceito. E o que mais? Um futuro sem preconceito. Também não tem poluição. Tumbaxé. Um futuro sem preconceito e sem poluição. Não tem mais pandemia. E que não tenha mais pandemia. Muito bom, muito Muito bom. bom. É isso mesmo. Axé, Eu vou passar Ellen. a palavra para a Valentina. Está dando axé, Ellen. Eu vou passar a palavra para a Valentina agora, tá? Valentina, a bênção. O Babá está pedindo a bênção, Valentina. E o que você espera do futuro, Valentina? Fala mais alto, Valentina, para ti. Uma médica de cachorro. Ela quer ser uma médica. Uma médica Uma de médica. cachorro. Tá certíssima, Valentina, ser uma médica de cachorro. Concordo com você. Será uma excelente veterinária. Agora eu vou passar a palavra para a Yavera, tá? Axé, a bênção e a Vera, nossa Equede mais velha, nosso legado, a bênção, minha velha, um baxé. O que a tia Vera espera do futuro? Gente, eu espero tanta coisa. Eu espero, a gente fala de tantas coisas, né? Sem preconceito, sem as queimadas, um monte de coisas a gente espera. Mas eu espero das pessoas o amor, um entre os outros, praticar mais o amor, praticar mais a fé. Porque hoje, a fé, o amor para a gente, o amor e a fé para a gente hoje é tudo. Com a pandemia, com o desamor, com todas as pessoas, vamos dizer, né, entre aspas, algumas. Então, se a gente se unir, tiver mais fé, tiver mais amor, a gente vai ter um futuro melhor. E assim que eu espero ser humano. E agradeço a Deus, agradeço aos orixás, agradeço o Babá, e agradeço a minha casa, o meu chão. Tumbá, Tumbaxé. Tumbaxé, Mutumbaia. Lindo. Lindo, axé. Linda. Maravilhoso de contribuição, né? Mas você vê, Robson, né, como é que as nossas crianças são sábias, né? E como que nós, no dia a dia, a gente fala, coisa de criança, deixa para lá, e não é um pensamento supérfluo, não são falas bobas, né? Tem muito significado em tudo, né? Eu acho que, e essa palavra, significado, ela deveria ter uma atenção especial, né? Nós deveríamos dar atenção às palavras quando elas são faladas, né? Então, não quero mais poluição e não quero mais preconceito, né? E isso sobre o nosso território é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade nacional, né? Mas sobre o nosso território também. E se nós puxarmos, por exemplo, a história da reserva, foi você e a mãe Alcino que me ensinaram o quanto que é sagrado esse território, né? E o Elcio também, vale falar, o professor Elcio aí. Então, assim, o quanto que é sagrado esse território. E até hoje a gente vê, né, grupos falando em preconceito em torno, né, desse território, a quantidade de casas que tem, né, que a gente sabe que existem e que são casas ancestrais, né, de casas de muitos e muitos anos,
né, e que essa história é negada. Quando eu falo da palavra significado, que o significado deveria ser importante, imagina, as nossas crianças elas estão crescendo sem saber a história desse território, né? Por cima, né, a história do índio Poti, né, aquela história bobinha, sem aprofundar muito, né? Então precisava ser olhado um pouco mais sério. Sim. Né, lindão? Com certeza, a contribuição é perfeita, sabe? É exatamente isso. Rafa, eu vou pedir para você desligar um pouquinho o fone. É o microfone do microfone? celular. É o microfone É do o microfone do iPhone. Isso. E assim, eu acho que pelo menos eu consegui acompanhar, teve um pouco ali de ruído, mas eu acho que a gente conseguiu acompanhar essa sua fala de professora, né? Que eu acho importante ressaltar que você é uma historiadora, mas você também tem essa alma, né? De educadora. Então, é importante ressaltar isso em você e essa contribuição de valorizar a palavra de uma criança, que é o que a gente precisa nesse momento. Olha o que as nossas crianças estão pedindo para o futuro, né? E o quanto se fala disso, o quanto tem que se criar leis para que isso seja algo de proteção. Para quando se cria uma lei, eu acho que a gente tem discutido muito isso em outros grupos, para que se criar uma lei de coisas óbvias, né? É porque as pessoas não têm consciência. Então, as leis são criadas para que aquilo seja cumprido de uma maneira um pouco mais institucional, um pouco mais sobre penas severas, no sentido de, muitas vezes, até ter punição, como imposto ou multas, né? E para que isso, se a gente precisa ter um pouco mais de consciência, né? Que é o que essas crianças estão falando e pedindo nesse simbólico das palavras, né? E são crianças que têm, como a gente vai acompanhar, no máximo 14 anos de idade, que é o nosso período que a gente chama de pingo de ouro, né? E as nossas crianças, que a gente chama de família da casa de axé, passam de 50. Então, essas são as nossas crianças, o nosso legado. A gente não está falando da comunidade do entorno, que a gente atendia e passamos mais de 10 anos atendendo a comunidade do entorno. Não, a gente está falando dos filhos dos nossos filhos. E, às vezes, e muitos deles, os nossos netos, né? E bisnetos de nossa Agba. Então, é toda uma vida, como você falou. E acho que o pertencimento e a lembrança das nossas crianças falar das matas e das árvores por quê? Porque elas têm uma tradição que fala sobre as matas e o quanto o orixá é as matas. Quanto orixá Oxóssi, orixá Ossan é as ervas e as matas. O quanto orixá Ogum é o caminho, né? O quanto orixá Oxum, né? É a água, é a cachoeira, são os rios, né? O quanto orixá Iemanjá é o mar. O quanto orixá Chapanã é o sol. O quanto orixá Yansan é o próprio ar. Então, da nossa tradição, as crianças levam isso. E o quanto é sábio, o quanto é rico isso. E isso já vem dos nossos ancestrais. A gente simplesmente, né, passa à frente. Passa à frente. Bom, eu vou pedir mais uma vez, vamos deixar as crianças falarem, Cris, e aí a gente dá mais uma contribuição. Então, agora é o Arthur, Rafaela. Isso, agora é a vez do Arthur falar para a gente. Pode falar. O Babá está te pedindo a bênção, Arthur. Achei. Fala para a gente, Arthur, o que você espera do seu futuro? Eu quero menos pessoas fazendo coisa errada, sem as pessoas ficar maltratando os outros. Eu quero um mundo justo. Eu não entendi um pouco, acho que falhou um pouco a internet. Você entendia o mundo justo. E? Ajuda a gente, Rafa. Fala mais alto. Oi? Eu não estou ouvindo direito o Arthur.
falar mais alto. O que você espera, Arthur? Que as pessoas parem de fazer coisas erradas sem maltratar os outros, do mundo, todo mundo. As pessoas pararem de fazer coisa errada, eu entendi. O final da frase eu não entendi. É um mundo mais justo? Exatamente, ele quer um mundo Ah, um mais mundo mais justo. justo. Olha só, Cristina, uma criança de 8 anos pedindo um mundo mais justo, né? Agradeço, Arthur. Axé. Ele tá agradecendo, Arthur, tá falando axé. Querendo ou não, né? É isso. Eles têm esse conhecimento, né? Então, ou seja, olha essas salas, olha o que aparece. Quem é o próximo? O próximo é o Theo. A bênção, Theo. Ele está falando a benção, Theo. O que você espera do mundo, Theo? Paz. Fala alto para tia. Paz. E o que mais? Ai, que lindo. Esse é macumbeiro mesmo, ó. Aqui, ó. É muita emoção, gente. Sim. Olha lá, ó. Só pedindo axézinho, ó. Axé, meu Xangô, axé. Crescer para esse mundo ser melhor. Contribuir, meu Xangô. Tumbaxé. Quem é o próximo, Rafa? O próximo é o Cauê. Cauê. Nosso Ogã. Cauê, o que você espera do futuro? Eu espero para o futuro muita harmonia, muita paz, muita tranquilidade para todos, para proteger as árvores e que a natureza cresça. Axé. Você vê como a preocupação da pessoa, a preocupação do ambiente, né? É incrível. Axé, Cauê. E aí, Rafa, quem mais a gente tem? A gente tem o Yuri também. Yuri. Ogã. A bênção, Ogã. O Babá tá pedindo a bênção para você. O que você espera do seu futuro, Yuri? O que você espera do futuro do mundo? Fala alto para ti. Rafa, fala pra gente o que ele falou. Ele fala O que você tá baixinho. falando? É amor. Ele tá falando que ele espera amor. Amor. É uma palavra só, mas é super importante. Não precisa mais nada. É principal. É, amor. Axé. Axé, Yuri. O próximo é o Henrique. A bênção, Mutumbá, Mutumbaxé. O Babá tá pedindo a bênção, tá dando mutumbá. Fala alto, tá? Axé. E o que você espera do futuro? O que você espera do futuro do mundo? Que as pessoas sejam mais prósperas. Aê, lindão. É isso. É só isso, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agradeço a sabedoria, Henrique. Axé. O próximo é o Myron. Tira a máquina. Myron, o que você espera do futuro do mundo? O que você espera do seu futuro? O que você quer para o mundo? Eu espero muita empatia, inteligência e maturidade. E que as pessoas comecem a pensar e fazer o bem. Que assim vai ser muito melhor. As pessoas começam a pensar. Que as pessoas comecem a pensar em quê? Que não deu para ouvir, repete. As pessoas começam a pensar nos outros de um jeito muito melhor. Sabe? Valeu, lindão.
Axé. O Byron e o outro rapaz são irmãos? Então, Não, né? Percebi, são lindos. da Ibome Helena, filhos da Ibome Helena, netos da Ibome Araciara. Ah, nossa riqueza. Duas gerações de mulheres ricas dessa casa, duas joias. A Kátia e a Selena. Mãe Kátia, o que a senhora contribui com esse tema? Nos ajude. O Babá está perguntando o que você contribui com esse tema, que é para você ajudar ele. O que você espera do futuro? O que Tumbá. Muito ruim. Internet. Internet. Mas é que parou lá embaixo. Rafaela, a internet está travando. Não foi agora. E ainda? Melhorou. Voltou. Voltou? Voltou. Pronto, pode. Falei que é muito filosófico e reflexivo a questão. Mas se eu tivesse que falar em poucas palavras, talvez definisse três importantes. Seria respeito. Você se respeitando, respeitando ao próximo, nós teríamos uma consciência coletiva que eu acho que nesses últimos anos ficou muito clara a necessidade de termos uma consciência coletiva. Se respeitar e respeitar o próximo, porque a nossa atitude, independente de que lugar do planeta a gente esteja, ela influencia em todo o resto, né? Então, a gente, respeitando a si mesmo e ao próximo, nós conseguiríamos essa consciência coletiva e refletiria em todos os aspectos sociais, educacionais, ambientais, enfim, em tudo. E o amor, né, gente? O amor universal, você tendo atitudes amorosas, eu acho que a nossa história dentro da nossa casa, a nossa ancestralidade, a nossa IA, tudo que ela deixou, que nos ensinou e que, mais que ensinar, ela demonstrou em vida, em gestos, em palavras e atitudes, e que a gente realmente hoje está sentindo essa necessidade de ter atitudes amorosas e agir amor, respeito, a gente dizer que a humanidade vai mudar, eu acredito que essas três palavras são palavras-chave para essa mudança. Consciência coletiva, amor e respeito. Eu acho que é isso. Tumbá. Tumbá, bênção. Ele está dando um mutumbá e a bênção. Vamos tumbaxé. Cortou um pedacinho, mas ela resumiu no final. Eu acho que é uma contribuição. E para que vocês... Rafa, fecha o microfone um pouco, por favor. Acho que é esse exemplo, sabe, Cris? O que a gente fala aqui em casa, e uma das joias da coroa dessa casa é o amor. Não só em palavras, mas sim em gestos, em educação. Um dos ensinamentos mais importantes, dos fundamentos dessa casa, é esse legado de amor, né? Ela amou e ama muito, né? Porque para nós ela sempre está e será viva, pulsante, em energia, em axé, né? E é desse amor que a gente bebe todos os dias e continua, né? Por nós e por ela, sempre. Agradeço a contribuição. Agora a gente vai... Eu peço aí, Rafaela, você está me ouvindo? Para ajeitar as crianças, eu acho que elas vão apresentar uma dança e vão cantar um pouquinho para a gente. Então, espero que a internet encontre um pontinho aí para essa internet não falhar, para a gente conseguir assistir as nossas crianças com qualidade. E aí eu peço aos instrutores, aos ogãs,
ao Dofanitinho, ao querido amado Ciabaru, que também tem participantes aí no meio, que é também joia da coroa dessa casa, um trabalho de dança, de resgate, de deixar viva a nossa tradição em canto, em dança, e manter viva a nossa história. Então, Rafa, abre aí um pouquinho, abre aí o seu microfone, deixa a gente ver e escutar um pouco as nossas crianças.
Essa é a nossa incrível, é tradição. linda. Essa é a nossa tradição. É o Porque samba de roda, é o samba de umbigo, é a alegria, é as nossas crianças representando o legado. E Uma você pena que a vê, né, internet não Robson, é ajudou o todo um áudio hoje. patrimônio, entendeu? Que, querendo ou não, né, as casas de afoxé, os terreiros, né, as casas de tradição afro, elas mantêm. E não é à toa, né? É um projeto político, é um projeto social, né? Esse preconceito que se instala, que se amplia, ele é um projeto, né? Isso é horrível, né? Ele é um projeto que vem chegando. A gente achava, né, que estávamos livres, né? E isso não, a gente ouvia que isso acontecia, mas não era tão claro, até que início desse ano passado, né, ficou muito claro nas redes sociais, né, o que aconteceu, inclusive, no caso da Ângela, né, desculpa citar, Sim, mas enfim, né? A gente sabe o que aconteceu e tudo mais, eu e você se manifestamos, porque a Ângela é uma pessoa incrível, para além da pessoa, querendo ou não, é um preconceito absurdo, né? Ridículo, sim, de uma pessoa que nem a conhece, nem a conhece. né? Usou a Entendeu? imagem de nossa mãe num momento Exato, e bem que vai triste. soltando Sim, coisas, entendeu? Do além, né? Mas isso é um projeto, né? Isso é um projeto. A questão do preconceito desta maneira, né? E não é um preconceito, é uma intolerância, né? Tem toda uma questão racial também que a gente pode até falar. É um projeto de você eliminar essa cultura, de eliminar essas vozes, apagar, esquecer, né? Então, isso não é de hoje, né? Não é de hoje. E isso tem a ver até mesmo, voltando lá, com a nossa relação com o território, né? é Voltando esse lá com a, no... pertencimento, né? voltando Esse lá com... pertencimento. voltando lá com a nossa relação com o território. Se faz necessário apagar, esquecer, porque aí não tem história, aí não tem memória, né? Então, olha, é um pedaço de matinho, é uma Como não mata, tem memória, olha quantas crianças, né? entende? Entende? Como Então, não tem assim, memória? tem muita memória, tem muita memória, tem muita sabedoria, né? Tem muito conhecimento, Sim, né? sim. Quando no documentário tem uma hora que o documentário eu acho uma das partes mais bonitas, né? É uma hora que eles, entre eles começam a falar: ah, esse é bom para tosse. Esse é bom. Aí eu pergunto assim, mas que tosse? Não, não, não é qualquer tosse, é a tosse de brônquio, né? Ah, isso aqui é bom para não sei o quê. E são ervas que são confirmadas. Depois eu fui dar uma olhada, e são ervas que são confirmadas né, e já utilizadas na fitoterapia, né? Então, é um conhecimento lá atrás que se faz necessário se apagar. É um projeto, não é à toa, entendeu? Não é sem querer, né? Que não se ouve as crianças, que não se valoriza a educação, que não se valoriza o meio ambiente, que não se valoriza a infância, entendeu? As mulheres, né? As mulheres negras, os homens negros, esses corpos negros, os trabalhadores, né? Os anciãos, entendeu? Não é à toa, é um projeto, infelizmente, né? Pois estamos aqui, dialogando, falando que pertencemos a esse território, estamos aqui dentro de uma reserva chamada Morro Grande, estamos aqui apropriados dentro deste território, fazendo cultura, fazendo nossa tradição, deixando a nossa marca, nosso registro, porque existimos e já há mais de 500 anos, e muito mais de 500 anos. Sim, sim, então, E, Cris, eu acho que a gente deixou algumas pautas, algumas vírgulas aí em aberto, né? Algumas aspas em aberto, para que a gente possa retornar e, e falar um pouco mais sobre esse pertencimento, falar eu um pouco queria mais passar, sobre. Robson, mas Já passo a palavra, falar um pouco mais realmente sobre o quanto é importante, né, o povo negro e sua tradição,
para o Brasil. Sim, O sim. quanto é estrutural, o quanto o negro, né? E eu sou, como dizia minha avó, sou albino, né? Eu tive um problema de desbotar no processo e e o quanto o povo negro contribuiu e contribui com a construção dessa sociedade brasileira. E o Na quanto sua que é música, importante, né, essas políticas, as sim, políticas de inserção, entendeu? Dessa história africana, né? E que cada vez mais vem sendo há uma tentativa de se derrubar, de se eliminar, de se como, esquecer. né? A história africana só é contada, a história africana, a história dos homens, né, desses corpos, dessas pessoas, dessas memórias negras, ela só é contada no 20 de novembro, e sendo que não, né? Ou a história indígena ser contada somente no Dia do Índio, né? Sendo que, na verdade, a contribuição cultural ela é diária, a gente vê no dia a dia, nas placas de rua, nos nomes das pessoas, nas comidas que nós comemos, os nossos jeitos de falar, enfim, né? Se eu puxar a minha linha, né, genealógica, né, o mesmo caso que a sua, se eu puxar lá meu avô, né, e aí você vai vendo esse processo de O embranquecimento Brasil é miscigenado, o Brasil exato, é e o índio com quanto que isso negro vai e se branco. perdendo, Sim, né? Eu fui puxar a minha história, eu fui descobrir muito recentemente, por causa de um documento que eu fui atrás, e aí, tá, vai, fuça, 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 eu historiadora, né? Então, vamos fuçar, né? E aí acha no acervo da minha tia, de uma tia falecida minha, que estava o arquivo dela, parte dos documentos dela com meu primo, e aí eu acho uma foto do meu avô, né? Então, e aí as histórias que me contavam que ela era dona de fazenda, não, né? Na verdade, ele era capataz de fazenda. Então, olha que coisa louca, né? E capataz negro. Você olha a imagem negro, né? Então, como é que isso também, né, é tirado de nós, né? É um projeto, é aí que eu falo, é a ideia do projeto. Robson, eu não sei quanto que a gente tem de tempo, mas a gente ia falar estamos falando de infância. E aí eu queria mostrar um trechinho do documentário, não sei se a internet vai deixar. olha, Cris, Desejos, deixa para depois? posso me intrometer? Vamos Pode. deixar para depois, porque essa internet ela tá hoje uma delícia. Então a Sim, gente esse raro momento, né, numa discussão de infância, num diálogo lindo que a gente está e a gente tentar transmitir, ela cortar como aconteceu vai se com o nosso perder. áudio, vai É, perder, né? Eu acho que a gente pode voltar numa outra oportunidade, falar só disso, aprofundar na infância, que é outro, acho, outro diálogo que precisa voltar, né? E gostaria muito da sua contribuição, será sempre muito bem-vinda. Você é uma querida, conheceu a senhora dessa casa, nossa sim. matriarca, e, e enfim, Cris, eu acho que se eu ficar falando muito de você, vai parecer que eu estou puxando seu saco e não é isso. É carinho, é respeito e Não, muito, muito amor envolvido. e para quem não conhece, né, Robson, não sabe dos quebra-pau entre nós Dos dois, né? perrengues. Não concordo, não concordo. Mas fala e pronto. E Uma pronto, coisa que está errada. divergir, a gente diverge mesmo. Aí quando a gente para analisar, a gente olha lá na frente, fazendo o quê? Na Não, mas convergência. pera lá, sabe que de Opa, repente ele estava certo? opa, peraí, vamos convergir aqui, porque aqui está dando certo. Não, gente, é isso, Robson, é sempre um prazer falar no Instituto Girassol, né? É sempre um prazer, mais do que um prazer, é uma honra, né? É como você falou, é sempre referenciando, a tua casa tem uma história linda, né? A tua família tem uma história linda. Eu tive o prazer de conhecer a tua mãe, né? A mãe Alcina, conheci muito pouco, mas foi uma das pessoas que fez assim, né? Tirou as vendas dos olhos, né? Ó, olha isso aqui, numa conversa de 15 minutos, né? Olha isso aqui, né? Olha como é que é a realidade, É, né? Em sim. 15 minutos foi uma coisa impressionante, que fez eu olhar para o entorno da reserva, né? Que fez eu falei assim, opa, peraí,
né? Até me emociono, desculpa, gente. Mas, né, assim, olhar para o entorno da reserva e falar, opa, não é só a mata, né? Então, eu trabalho essa questão, né? Existe o patrimônio, ele não é escolhido como patrimônio à toa, né? Sendo selecionado pelo Estado, ou sendo selecionado por suas comunidades, ele tem uma série de valor para a sua comunidade. Vou pegar o caso da comunidade, que é esse patrimônio que me interessa, que no caso a gente está falando aí das matas, né? No caso da Reserva Florestal do Morro Grande, né? Das matas, dos saberes, dos fazeres, dos ofícios, né? Dos cantares, entendeu? Né? Então, do conhecimento, celebrações que existem em torno da reserva. Então, esse patrimônio só existe graças à sua comunidade, que o preserva, né, que o registra, né, de diversas maneiras, né, está sempre tendo essa preocupação de registrar, de manter, de preservar, né, esse patrimônio. Então, justamente a Mãe Alcina que me dá esse olhar sobre o entorno da reserva e eu começo a ver, né, os terreiros, as folias, as congadas, né? Os blocos de samba e tantas outras manifestações que existem em torno da reserva e que estão ali só porque existe a reserva. Então, tem essa interação entre natureza e ser humano, né? Que é extremamente importante. É isso, Robson. E voltando para a infância, que é uma coisa que me preocupa, as nossas crianças, elas não sabem, gente, da onde que vem o leite, elas acham que vem da caixinha. Então, olha isso, eu dou esse exemplo, né, fugindo um pouco da reserva, porque as nossas crianças, elas, cada vez mais, nós estamos tendo um processo migratório, né, com a abertura de condomínios, esse processo do crescimento da cidade, são crianças que não têm uma história ligada aqui, então, ou seja, não significa nada para elas. Aquelas que estão aqui, por sua vez, estão vendo um desmatamento absurdo, né? E elas não compreendem o porquê, né? Então, a gente tem que pensar e perguntar para as nossas crianças que cidade que elas querem, né? E tentar preservar essa cidade para elas. A gente está aqui hoje nós temos função na casa, a gente está recebendo as crianças nesse horário para a gente conversar, ter esse diálogo aqui com você, com as nossas crianças. Elas vieram hoje especialmente para isso e para a gente rezar para nosso Pai Oxalá. Hoje, para a gente, é um dia muito especial, né? Hoje é o encerramento desse ano, então a gente está preparando toda a casa, deixando a casa toda branca, lavando a casa, passando água de cheiro, né? Deixando a água cheirosa, a casa cheirosa, e lembrando da nossa matriarca a cada segundo nesta casa, para que essa energia chegue no coração e no ori de cada filho dessa casa, de cada lar, né, da nossa comunidade. E você falou tanto dela, com tanto carinho, que não tem como não reforçar. E aí o William está entrando para a gente finalizar a nossa live, o nosso diálogo de hoje com os nossos herês, com a contribuição da historiadora Cristina, mãe, professora, uma querida, uma fazedora de cultura, de políticas culturais, né? Aí uma pessoa que tem fortalecido muito a produção cultural local. Com esse Obrigada, documentário, Robson. esse documentário, eu preciso realmente, eu não fui, mas eu A gente vai preciso. fazer uma outra estreia, queremos realizar uma outra estreia agora no mês de janeiro, fevereiro. Vamos fazer nesses cinemas grandes aí, gente. A gente quer fazer conjunta, tanto no cinema, tem algumas coisas que nós estamos pretendendo fazer, e vamos trabalhar agora janeiro enlouquecidamente nisso. Mas a ideia é essa, ele levar para o cinema. E a gente, o William vai descer aqui para a gente fazer um panorama das nossas crianças. Eu vou fazer uma oração, né? E a gente hoje está com uma ação conjunta. A gente está entregando cartões
para as nossas famílias. É um projeto que fomos agraciados pelo Banco de Alimentos, pela Qualcomm, pela Mulheres em Ação, Mulher Ação, da nossa querida Ana Paula Alcântara. E nós estamos distribuindo 100 cartões e esses cartões estão ajudando aí a nossa comunidade a ter um Natal um pouco mais enriquecido na sua mesa, né? Então, aproveito este momento para agradecer essa ação que a gente está fazendo com todo cuidado, com todo carinho à nossa comunidade, com muito carinho e respeito ao nosso EGBE. EGBE é a comunidade, né? Os filhos, os filhos dos filhos, porque hoje o legado que a nossa matriarca deixou são 3 gerações, indo para a 4ª geração, de pelo menos 400, 500 famílias. E estamos aqui, né? Muita luta pela frente, mas uma família muito forte para poder continuar. E usando das palavras do nosso querido Babá Elcio, de Xanguairá, achei meu pai, e ele disse que, para mim, no dia seguinte que nossa mãe tinha ascendido, e ele disse: fique em paz, meu irmão. A raiz desta família é muito forte. Fique em paz. E é isso. A gente tem uma raiz profunda. Nós somos uma família muito grande e muito unida. Bom, eu acho que o William caiu porque ele sumiu aqui, não aparece mais aqui pra gente. Eu vou encerrar. Tá ótimo, Robson, E obrigado. eu Obrigado mesmo. agradeço muito. E desculpa a loucura, Imagina, mas é que a contribuição realmente, é perfeita. realmente esse E final de ano foi tudo. contribuição perfeita. E eu gostaria muito de te agradecer em nome das mães, em nome das fazedoras, das historiadoras, das mulheres, das guerreiras. E olha, parece que a gente vai conseguir encerrar com as nossas crianças, porque é assim, realmente a internet está dando um baile na gente hoje, ela tem dado um baile. A gente Sim, tenta fazer o nosso projeto andar de uma forma bem, mas a internet às vezes dá umas travadas. E eu vou dizer para vocês que assim, o nosso vídeo vai ter edição no YouTube, então a gente vai inserir o nosso toque, a gente vai inserir algumas fotos, a gente vai enriquecer um pouco mais esse conteúdo muito rico, com essa discussão perfeita, e assim, todas as nossas lives terão podcasts, né? E vai estar disponível no SoundCloud, tá? E a gente vai compartilhar isso para todo mundo ouvir no carro, em casa, no celular, e para isso que realmente gerar um pouco mais de sabedoria da comunidade para a própria comunidade. A gente deu voz à própria comunidade, voz às nossas crianças, voz ao nosso girassol, e o próximo ano a gente vai manter o nosso diálogo, de repente enriquecer um pouco mais o nosso formato, para não ter mais esse problema de internet, trazer convidados que a gente já trouxe como novas pautas e trazer novos convidados. E, bom, eu recebi agora o William aqui em cima. William, a bênção, Mutumbá, agradeço pelo corre de hoje. Axé Mutumbá, a bênção. E eu vuma Numa oração ao ao Xalalufã, agradecer. Está vazando aí o áudio. E essas coisas que a gente está aprendendo fazendo, né, Cris?
Não tem jeito. É só essa fazer. novidade, essa novidade. Então, a gente aprendeu muito com esse projeto, chamado Diálogos com a Diversidade. Foi realmente, são 4 episódios e terá continuidade, porque a gente vai dar continuidade a esse projeto. E agradecer a todos os apoiadores, né? Agradecer a quem ajudou a realizar, o próprio Girassol, a IE, a Alvocom, a Rádio Web José, a PEC, do nosso querido Luiz, a todos os colaboradores, aos fazedores de cultura, às nossas crianças e principalmente a nossa Agba, por estarmos aqui e ter toda essa riqueza para poder mostrar, para poder compartilhar com a nossa comunidade. Epa, epa, babá, Xeuê, babá. Ó Senhor grande, Senhor do branco, nos cubra com vossa paz, nos cubra com vosso axé. Que nesse final de ciclo deste ano, meu Pai, possamos estar mais unidos, mais família, mais amor, mais união. Que as nossas famílias tenham a cura e a saúde. Que o Senhor, grande Pai desse planeta, nos cubra com o vosso manto de proteção. Orisaure, Yaunladje, Orisaure, o Fideliomon, Sauleide, Aunladje, Babá, O Bassara, Ode, o Fideliomon. Ó grande Senhor do branco, nos cubra com vossa proteção, vosso axé. O Tumbá, a bênção, o Tumbaxé. Agradeço Cris, agradeço William, agradeço a todos que estão assistindo e logo em breve a gente volta com os diálogos com a diversidade, dando voz à comunidade. Obrigado. William, tchau, valeu, gente, obrigadão. Tchau, obrigado. Axé, Axé. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Robson, qualquer coisa você me liga, tá bom? Ou manda uma mensagem pelo WhatsApp. Gratidão, Cris. Estou aqui, gente. E Beijo no coração. boas festas, gente. Feliz ano novo. Quer dizer, Feliz Natal. Feliz Natal. Festas. Boas festas. Tchau. Que o renascimento seja todo de bom para todos. Com certeza. Muito amor. E vai ser. Esse ano vai ser. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais, gente. Vamos andar, vamos embora. Vai dar certo. Pelo amor de Deus. Beijo, querido. Achei.